Bom dia a todos. Bom dia. Estamos convidando vocês a relaxarem o corpo, né, em uma posição melhor, mais confortável. Vamos juntos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Esse Pai misericordioso, bom, justo, como Jesus nos ensinou que o Pai era bom. Esse Pai que irradia, através do nosso amado Mestre Jesus, toda a sua luz, seu amor, através da nossa fé construída gradativamente dentro de nós, nos processos da vida, que a gente possa ter fé e confiança em Deus, como Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai Nosso, somos todos irmãos, estamos aqui numa jornada evolutiva juntos, nessa trajetória para nos iluminarmos, apoiando os outros, num trabalho de construção individual, onde um pode ajudar o outro, e que possamos estar sempre juntos, meditando no bem, agindo no bem, deixando tudo que há de negativo de lado. Vamos também com um sentimento de profunda gratidão nessa manhã, abençoada, de luz, até de calor, agradecendo a Deus e toda a espiritualidade que está harmonizando esse ambiente, para que a gente possa expandir a nossa consciência e ouvir o Evangelho, o aprendizado de hoje. Que nosso irmão Eric estará trazendo, que os benfeitores possam intuí-lo, iluminá-lo, e que a gente possa estar aberto, de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que possa surtir em nosso espírito imortal um pouco mais de luz, que possamos sair daqui mais fortalecidos e amparados. E vamos agora pedindo a misericórdia infinita do Mestre, na misericórdia infinita dos benfeitores espirituais, dos nossos próprios anjos guardiões, que possam abençoar todos aqui presentes, iluminando seus caminhos, levando tudo que tem de bom e de melhor para cada um e para todos os seus lares, para aqueles que frequentam a casa, para todos os trabalhadores dessa casa, onde estiverem, recebam um pouco de luz, de paz, e assim, preparados para o Evangelho, vamos pedindo permissão para a equipe espiritual, possamos iniciar o Evangelho de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos, bem-vindos à Fraternidade. Eu queria hoje compartilhar com vocês algumas reflexões bastante interessantes e que eu acredito que possam trazer elementos aí bastante pertinentes e bastante úteis, né, para o nosso cotidiano aqui como encarnados, né. Se trata de uma reflexão sobre a mensagem do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 25, se chama A Melancolia. Bom, trazendo um pouco do contexto da mensagem, né, ela é atribuída ao espírito François de Genève, que traduzindo é Francisco de Genebra, né? E um detalhe, assim, uma característica crê-se que muito forte que essa mensagem assinada como François, na verdade, seja de Francisco de Sales, ou São Francisco de Sales, né, que foi um grande católico ali que viveu no final do século XVI, no começo do século XVII, ao sul, lá no sul da Suíça, em Genebra, né? E ele teve uma origem na aristocracia, então ele era um aristocrata que cresceu ali no catolicismo, né? E teve um trabalho bastante árduo na Igreja Católica, tanto que se tornou bispo, né? Foi canonizado e mais tarde ali foi denominado como padroeiro da Ordem de São João Bosco, né? Bom, mas para a gente iniciar então a reflexão sobre o texto de hoje, vamos mergulhar um pouquinho na etnia da palavra melancolia, né? Ela vem do latim melancolia, né? Que é composta por duas partes, melané e colé. Melané significa negro e colé, bile, ou seja, bile negra, né? E da onde vem isso, né? Lá no século V a.C.,
Hippócrates, que é o pai da medicina, né, ele classificou a melancolia ali como um dos fatores, né, que poderiam culminar em doenças no ser humano, né? Então, naquela época, ele trouxe ali a teoria dos 4 humores, ou dos 4 fluidos corporais, né, onde o equilíbrio desses 4 fluidos ali determinava o padrão de saúde do indivíduo e o padrão comportamental. Ou seja, o desequilíbrio de um desses componentes determinava a personalidade do indivíduo. E ele classificou em 4. Tá? Indivíduos de personalidade sanguínea, ou seja, aquele indivíduo que ele é mais popular, ele é mais flexível, ele é mais envolvente, ele é mais sociável. O indivíduo classificado como fleuma, é aquele que tem características mais serena, mais ponderada e mais calma. O indivíduo de bile amarela, ou seja, o indivíduo colérico, é aquele que é forte, enfático, né? Tem mais energia, né? Tem um posicionamento mais forte, mais incisivo. E o de bile negra, que é o indivíduo melancólico. Só que, à luz daquele momento, melancólico não significava tristeza, significava um indivíduo de personalidade mais restrita, mais reservada, mais introspectiva, mais reflexiva, né? E o tempo passou, né? E hoje a medicina, né? Ela evoluiu e hoje, né? O termo melancólico, né? Ele está muito mais no espectro da psíquico, né? Do comportamental, né? Do mental, do que provavelmente do corpo físico, né? Bom, e o interessante para a gente aqui no estudo, né, e depois de trazer aí a origem e a etnia, né, trazer um pouco sobre a luz espírita, né, o significado, né. E hoje em dia a melancolia, né, até mesmo classificada dentro dos livros ali de psicologia, está ligada àquela sensação de tristeza, né, aquela sensação de abatimento, e sem, muitas vezes, ou na maioria das vezes, sem uma razão clara, sem um identificador muito claro de qual foi o motivo que originou, né, do entendimento completo do que originou isso, né? E diante disso, a ciência, né, ela traz também que a melancolia é um ali dos componentes dentro ali do espectro da depressão, né, de quadros depressivos, né, muito mais ligado à tristeza, muito mais ligado ao abatimento e à introspecção. Mas assim, eu não vou entrar no aspecto prático da depressão, até mesmo porque eu não sou profissional da área, não sou capacitado, mas a gente vai focar aqui no espectro espiritual da melancolia. Tá? Um ponto importante é, existem fatores melancólicos que são ligados a fatores físicos e espirituais. A gente vai abordar os espirituais, e os físicos estão muito ligados a elementos, né, a raízes fisiológicas, ou seja, fatos, ocorrências que determinam e que culminam nesse comportamento. Uma perda familiar ou uma situação de um desafio, de um desafeto, ou seja, uma intempérie do dia a dia que culmina isso, e para isso, né, é recomendado, né, a procura do especialista, do tratamento médico, enfim, de tudo que a medicina atual, né, aí, diante da tecnologia e do desenvolvimento do ser humano, propicia para a gente hoje, né? Nas raízes espirituais, né, que é o enfoque aqui hoje, o texto ele traz ali alguns componentes que nos ajudam, né, a entender a origem e como lidar com isso, né? E por quê? Porque o grande foco aqui é como que a gente consegue entender, assimilar, para que a gente consiga ali ter a direção, ter a continuidade, né, daquela força de vontade, daquela energia vital do dia a dia, que a gente consiga estar sempre ali, né, pensamentos positivos, desencadear reações positivas, né, e que a gente não fique preso, não fique ali sempre para baixo, ou sempre sem entender o motivo. Bom, posto isso, a gente começa a entrar aqui um pouco já entrar na leitura. E François começa o texto com a seguinte frase: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga. Né? Aqui ele já começa a definir melancolia como uma vaga tristeza, né? Ou seja, aquela nuvem, aquele nevoeiro que te acomete ali, que te tira a visibilidade
daquele horizonte de felicidade, daquele horizonte positivo, né? É claramente aquela manhã ali que você desperta e você não tem ali muita claridade, você não sabe muito o que você está fazendo, ou não entendeu muito bem o propósito, então ele já começa a colocar isso. E ele coloca também sentir a vida tão amarga, ou seja, né? Você acaba perdendo o sabor, né? Ali a visibilidade, as cores do que te envolvem, né? E você acaba vendo sempre a questão mais negativa de tudo e não observando o mais positivo de tudo, né? E isso apodera do nosso ser, se apodera do nosso coração, né? E, e tudo que envolve cor e sabor vai ficando no segundo plano. Então você acaba se entrando num espectro bastante se você não reagir, você acaba ficando cada vez mais dentro desse patamar, né? O ponto é, e aí sobre a luz espírita, né? Desafios sempre vão existir. E quando você passa pelo desafio, passa pela dor, por animosidade ou pela melancolia aqui, mas você entende, você compreende, você trabalha, você vai transformar isso em o quê? Em aprendizagem, em uma conexão positiva. Como que eu saio melhor disso tudo? O que eu aprendi? O que eu, como espírito, como ser humano, levo de positivo disso? O que eu vou deixar de fazer para ser melhor, né? O problema é quando você não consegue entender isso, que você começa a entrar nesse círculo vicioso e você está cada vez mais preso a isso, cada vez mais cego, cada vez mais bloqueado por todas essas nuvens que te envolvem, né? Então, e aí a sua perspectiva futura está cada vez mais longe, né? Posto isso, o texto ainda começa a nos trazer agora um pouco mais de luz, um pouco mais de origem do porquê. E aí ele traz o seguinte parágrafo: é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vão esforços para escapar. Aqui é bem interessante, né? Quando você começa a entrar no detalhe, né, está muito ligado que essa experiência, né, essa experiência assim de melancolia, está muito ligado à experiência material, ou seja, a limitação imposta pelo corpo físico, né? E por quê? Porque a gente, como espíritas, pelo entendimento, o espírito imortal, né, a gente sabe que, como espíritos imortais, nós somos filhos do Criador, né? A gente é destinado ali à glória da imortalidade. E uma expressão bastante interessante, que eu achei interessante lendo, é a definição de que nós, como espíritos, somos peregrinos do infinito. Ou seja, a gente está ali navegando entre constelações, planetas, galáxias diferentes, né? Mundos diversos. Só que quando a gente está encarnado aqui, a gente está preso às limitações que nos são dadas, né? Apesar de toda a tecnologia, a gente está preso aqui ainda, né? Então, ou seja, essa encarnação corpórea, ela acaba não nos permitindo mais usufruir de todas essas benéficas que o espírito tinha lá na pátria espiritual, né? Independente do nível de evolução, né? E aí ele traz aqui até que, como espíritos presos ao corpo, é quase como se fosse um castigo, né? Mas é um castigo que tem um propósito. O propósito da gente sempre evoluir, de sempre crescer e aprender, né, onde a gente está. Isso fica mais grave ainda quando o espírito ele está ali num patamar mais experimentado. Ele já é um espírito com maior vivência, né? Ele já passou por várias moradas, ele já subiu vários degraus ali na escala, né? Então, quanto mais evoluído nesse sentido, a encarnação corpórea se torna mais dolorosa, né? Mas sempre sendo necessária, né? E aqui uma frase bastante interessante, uma reflexão na verdade, acho que quando a gente se refere a espíritos como mortos, na realidade eu acho que é o contrário, né? Talvez nós, como os encarnados, sejamos os mortos, né? E por quê? Né? E aí Emmanuel traz isso bem forte no livro de Servidores do Além, né? Que os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre, né? E por quê? Porque quando você está encarnado e você vive somente por gosto material, sem propósito, né? Sem puramente focado na matéria, sem um propósito espiritual claro, né? Você já está morto no sentido moral e espiritual,
né? Bem interessante. Bom, seguindo, né, então é do espírito, né, esse anseio natural por liberdade, esse anseio pelas experiências, né, que ele vivenciou na pátria espiritual, né, e toda essa comunhão próxima com a divindade, né? Então, nessa relação entre corpo físico e o que o espírito anseia, né, e as frustrações do espírito nesse sentido, acabam culminando em efeitos, né? O espírito se sente cansado, o espírito se sente frustrado, desanimado, né, com esse sofrimento, né? E aí surge aquelas sentimentos que a gente tem no dia a dia. Quem é que nunca despertou e sentiu ali aquele sensação de vazio, que você não sabe explicar o que é? Aquela sensação de que falta algo, aquela sensação de que parece que nada está dando certo, né? Que os desafios do dia se tornaram muito mais difíceis do que realmente são, né? Então, isso já começa a conectar, assim, a gente, felizmente ou infelizmente, a gente não lembra, né, do que a gente trouxe como espírito, né? Mas o espírito está ali se manifestando de alguma forma, né? Um pouco da frustração. E aí François segue, né, trazendo uma perspectiva agora, né, mais espiritual sobre a melancolia e principalmente as consequências, né? E aí isso ratifica, né, essa sensação, esse sentimento de desânimo, né, de apatia, né? E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com languidez é moleza ou fraqueza, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Então, como a pessoa ela não sabe com clareza os motivos, as origens da apatia, desse abatimento, né, ela acaba se deixando abater e entrando nesse padrão vibratório contínuo, né, e que você acaba ficando cada vez mais envolto, né? Mas aí surge o propósito da reflexão de hoje, que é que elementos a gente pode buscar, né, que ferramentas, né, a espiritualidade, o evangelho traz desse processo para que, sob a luz da doutrina espírita, a gente possa buscar e mudar esse padrão, né? E com isso, né, e buscar dissolver esse padrão e também mudar um pouco, dissipar essa nuvem que às vezes nos envolve, né? E aí François já começa a trazer aqui no próximo parágrafo, elementos. Acreditai no que vos digo e resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Cada vez mais que você está nesse padrão, é como se fosse ele vai te minando, né? Ele vai ali corroendo, ele vai ali tirando, né, os seus alicerces, e que se você não reagir, cada vez mais a corrosão aumenta, né? Trazendo isso para uma questão tangível, você tem uma máquina, uma engrenagem, e quanto mais você vivencia a tristeza, quanto mais você vivencia a situação e não reage, aquelas engrenagens vão cada vez ficando mais corroídas, mais enferrujadas, e o funcionamento, a capacidade de reação ficando cada vez pior, né? E ele coloca, é preciso buscar com vontade, resistir com energia, colocar energia genuína nisso, para combater esses pensamentos. Mais do que nunca, o vigiar e orar, né? Combater esses pensamentos, né, que sempre enfraquecem e deterioram os nossos mecanismos. Ele traz também que essas aspirações de uma vida melhor são inatas do espírito de todos os humanos, ou seja, está embutido no DNA do espírito, né, a busca pela melhoria. O espírito quer sempre melhorar. Só que se a gente também, como corpo encarnado, não ajudar, né, lembrando, a gente está conectado, né? Ele também traz que não busqueis nesse mundo agora, e aqui ele traz um outro componente importante, não busqueis nesse mundo agora que Deus vos envia os seus espíritos para instruírem sobre a felicidade de que vos está reservada, mas esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Aqui ele já começa a direcionar, ele já trouxe ali o elemento da resistência com energia, ou seja, aplicar energia, e aqui ele traz a paciência, né? É preciso ter paciência no vislumbre, né,
dessa felicidade melhor, dessa felicidade transcendente, que ela é perene à matéria, né? Ou seja, que ela sai da matéria, além do corpo, e vai para o espírito. Mas é preciso ter paciência. Sem paciência, não vai. Ele também traz mais 2 componentes aqui. Pensai que tendes a cumprir, durante a vossa prova na terra, uma missão que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, ou seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Aqui ele traz 2 elementos importantes que nos podem ajudar a reverter isso, que é nos movimentarmos na realização e no cumprimento dos deveres. O que isso quer dizer? Que a gente tem que sempre buscar propósitos que ali estimulem, né, que nos movam, seja no âmbito familiar, no âmbito do trabalho material, do trabalho espiritual, do social, mas que sempre esteja nos estimulando na inteligência, no raciocínio, no aprendizado, na busca daquele sentimento de dever cumprido, né? Quebrar toda e qualquer estagnação, quebrar ali aquela cristalização, aquela casca que nos impede de mover e continuar, né? E às vezes a gente fala trabalho espiritual, mas ok, tem gente que não gosta do trabalho espiritual, mas tem o trabalho social, e o social é muito amplo, né? Pode envolver desde auxílio a um irmão necessitado, ou uma ONG a cuidar de animais, ajudar em uma escola, ajudar em uma organização, enfim, é muito amplo. Por quê? Porque quando você faz isso, você recebe aquela carga ali, você recebe energia em troca, né? E você sente, e acho que nada melhor do que aquela sensação de que eu fiz, eu cumpri, eu estou contribuindo, né, para te ajudar. E aí o François traz mais um contexto aqui, né, um parágrafo um pouco mais genérico, mas e se no curso dessa prova, no cumprimento da vossa tarefa, vides a tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para suportar. Enfrentai-vos decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Então aqui François trouxe todo um contexto do que nos torna apáticos, das raízes, da origem, todo o conflito espírito, corpo encarnado, que o espírito anseia e que o corpo encarnado pode dar, né? Traz também, né, as ferramentas, os elementos para a gente lidar com a situação. Então, recapitulando, são 4 elementos. Então, a resistência com a energia, a paciência, o trabalho e o movimento de realização, né? E acho que principalmente movimento, porque tudo está em movimento. Qualquer molécula de qualquer coisa está em movimento. Então, movimento, né, é super importante. E aí, para complementar tudo isso, né, eu fui buscar no Livro dos Espíritos, especialmente a questão 943, que tem uma pergunta muito objetiva, né, que é bem interessante. Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem que exista um motivo aparente, né? Super objetivo. E os espíritos trazem uma resposta tão objetiva quanto e interessante. E eles listam 3 elementos, né, que ajudam, né? E aí, olhando a pergunta, né, parece que foi escrita ontem, acho que é super atual. Nesse contexto que a gente vive, parece que foi colocada ontem, né, para a gente. Ele traz 3 elementos: o elemento da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Começando aqui no primeiro, ociosidade. Como ociosidade no mundo de hoje, né? A gente corre o dia inteiro, a gente está fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, a cabeça pensando em uma coisa, olhando outra, e vendo uma mensagem, vendo correndo. A gente não para e deixa um monte de coisa para trás porque não deu tempo, né? Por que ociosidade? Como ociosidade? Mas aí que vem a questão. A gente está muito focado, né? A gente está muito ocupado nas coisas da matéria. Está muito ocupado nas coisas fora de nós. E cada vez menos a gente está olhando para as coisas de dentro. A gente está cada vez menos
olhando as coisas do coração. A gente está cada vez mais no automático, como semi-autônomos ali, robôs fazendo de tudo, mas a gente está deixando de lado coisas super importantes, como relacionamento entre nós, relacionamento entre família, relacionamento entre amigos, né? O cuidado, o carinho, né? Aquela falta de presença genuína, aquela falta de ouvir genuinamente, aquela falta de compreensão, falta de empatia, isso está cada vez mais de lado. Então, quando ele coloca ociosidade, é ociosidade, ócio com cuidado, consigo mesmo e com os outros. Quem aqui já ouviu falar do conceito do casa-hotel? Né? Cada vez mais nossas casas são hotel. Porque a gente fica o dia inteiro fora, chega, toma banho, troca de roupa, come, cada um pega a sua tela, vai para um canto da casa, ninguém conversou, ninguém quis entender como foi o dia do outro, quais foram as dores, quais foram as oportunidades, o que aprendeu naquele dia. Aí depois vai todo mundo dormir, acorda e o ciclo se repete de maneira automática. Né? Seguindo, da falta de fé. Né? Aqui é muito mais do ceticismo, aquela descrença, né, de a gente não olhar para frente, não entender o propósito, não entender a nossa relação, né, como criatura versus o Criador, né, de não contemplar a divindade, tudo que Deus nos provém, né, a graça de estarmos aqui encarnados, mesmo com todas as dificuldades, aprendendo, desenvolvendo, né, e é justamente essa fé que acaba nos faltando. E aí Emmanuel traz aqui, assim, que são muitos os crentes, são muitos, de várias denominações religiosas, de várias funções, pregadores, servidores, trabalhadores, mas está faltando o principal. Cada vez mais faltam os apóstolos, né? Naqueles que, de fato, exprimem a fé, naqueles que, de fato, estabelecem e deixam claro essa relação com o Criador. Isso está cada vez mais escasso. E a gente está cada vez muito mais no superficial, muito mais na casca, né? A gente está cada vez menos se conectando com a essência, né? Com o conteúdo. E que é esse conteúdo que nos ajuda a desenvolver todo o potencial como encarnados e espíritos. Né? E aí, por fim, ele traz a saciedade. Né? Esse aqui é extremamente atual. Né? Que a gente está num mundo, principalmente no mundo moderno, né? A gente está cada vez mais cultivando os prazeres imediatos, né? Cada vez mais hedonista. A gente está cada vez buscando viver e vivenciar a qualquer custo. Dopamina rápida e barata. Né? E com isso, a gente está cada vez mais focado, ou seja, está cada vez mais buscando a aprovação dos outros. Né? A cultura dos likes, a cultura dos views. Né? E a gente está cada vez mais se afastando daquilo que move, que desenvolve o espírito, da paciência, da benevolência, da caridade, daquela realização íntima, de trilhar aquele caminho pessoal de evolução. Né? A gente está cada vez mais longe disso, cada vez mais buscando imediatismo, cada vez mais buscando essa aprovação que acaba culminando em desequilíbrio. Né? E tudo isso, assim, todo esse ciclo acaba nos culminando, nos levando por uma questão de vício. A gente está cada vez mais viciado nessas coisas. Né? Olha as crianças, né? Eu falo para os meus filhos, tá? O quão difícil é parar de olhar o celular. Se deixar, fica o dia inteiro, porque está ali, é um vício, é dopamina que está vindo, rápido. Né? E se pega ali, não consegue sentar para assistir um filme, porque já não tem mais isso, ele quer mais e mais e mais e mais rápido. Né? E a gente sabe que as ferramentas de hoje estão focadas nisso. Né? Então, esse vício do imediatismo, ele vai culminando uma série de outras resultantes. O tédio aumenta, o ócio aumenta, aquele desespero insaciável aumenta. Então, essa questão da ansiedade é super crítica, eu acho que muito atual, e está embutida em todos os lugares.
todos os lares. Assim, até mesmo tenho familiares que moram no interior de São Paulo, no meio do sítio, mas não vive sem um celular, tá ali. Né? E aí aquele tio, aquela tia que antes sentavam no jantar e conversavam sobre amenidades, tá cada um no celular ali. Né? Bom, esses três elementos que ele trouxe, o Livro dos Espíritos trouxe, a ociosidade, falta de fé, saciedade, a desconexão desses elementos nos desconecta cada vez mais das coisas da alma. A gente está cada vez menos espiritualizados com isso e cada vez mais direcionados ao desânimo, né? À superficialidade das coisas, né? À melancolia. Então, ou seja, vigiar e orar mais do que nunca. A gente tem que cuidar de pensamentos mais do que nunca é fundamental, né? E aqui aquele velho ditado, que não é mais velho, ele é super atual, né? A mente vazia, a morada do diabo. O que é a morada do diabo aqui? É a melancolia, né? Se torna cada vez mais útil e aplicável para a gente, né? Nunca foi tão essencial esse cuidado com nós outros, né? Olhar para dentro de nós, né? E entender como que nós, como espíritos, estamos reagindo a isso. Estou colocando a energia necessária nisso, né? Eu estou ali considerando que eu estou lidando com essa ociosidade de maneira efetiva. Eu estou ali considerando que eu estou tendo a fé que realmente eu precisaria ter, né? Então, Emmanuel aqui até reforça no final, cuidado com a falta de fé, a fé que movimenta e que nos liberta, né? Porque somente pela fé que a gente vai compreender a dinâmica das coisas que nos envolvem, da nossa relação, né? E por fim, aqui só para fechar o tema de saciedade, assim, a antítese da saciedade material, né, é a saciedade do espírito, né? Então, cada vez mais a gente tem que buscar menos dopamina sem propósito e mais dopamina espiritual com propósito, vamos chamar assim de dizer, né? Cada vez a gente tem que deixar de lado o egoísmo, né, a falta de responsabilidade com o próximo, com o irmão, com a família, né, para que a gente possa vivenciar essa plenitude de espírito, né, essa conquista pelo amor à vida, pelo aprendizado, pelo conhecimento e autonomia. Né? É essa a saciedade que a gente precisa buscar. Bom, e acho que para fechar aqui, eu diria que a gente como encarnado, a gente está aqui para aprender, né? Ninguém aqui encarnou no grau máximo de evolução, a não ser Jesus Cristo, mas a gente está aqui para aprender a aprender como lidar com isso. Então, nós vamos tropeçar. Todo mundo aqui já tropeçou, né? Mas o ponto é como a gente encara esse tropeço, né? O que a gente entende desse tropeço e como a gente se move com esse tropeço. Era um pouco do que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro. Obrigado pela presença. Vou fazer aqui a prece de encerramento. Vamos fechar os olhos, imbuídos aí desse sentimento de serenidade, de tranquilidade, que a espiritualidade nos provém. Agradecer por estarmos aqui, agradecer por todo o tratamento já despendido e que será despendido. Agradecer pelo sol que brilha lá fora, pelas cores da vida, pelo sabor do espírito, pela vicissitude que temos, que podemos buscar. Que sejamos fortes, que tenhamos energia no combate das melancolias diárias, das tristezas diárias, da apatia. Que possamos olhar com o prisma do amor, da felicidade, que possamos olhar nas construções de relacionamentos, que possamos olhar com dedicação, com autenticidade, todas as necessidades do próximo e de nós mesmos. Agradecemos a Jesus por esse momento, pela plenitude, pela saúde, por estarmos aqui. Graças a Deus, graças a Jesus.